Vamos orar já pedindo a bênção do Senhor para essa noite, ou seja, para a palavra, né? O Senhor tem para nos dar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Senhor amado, estamos aqui, Pai querido, para te servir com alegria, com amor, com prazer. Senhor, pegar nossa vida no teu altar, depender de ti, confiar, esperar no Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor amado, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, apura os nossos ouvidos espirituais, apura, em nome de Jesus. Glória a Deus, fala com cada um, Senhor, cada coração, aleluia. Não vamos sair daqui do jeito que entramos, Senhor amado, queremos sair daqui renovados, Senhor, cuidados pelo teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Meu Jesus, me esconde atrás de ti, me cobre com a tua sombra, eu preciso estar debaixo das tuas asas, é o lugar que eu estarei seguro, que eu diminua, para que o Senhor Jesus cresça mais e mais, e o Senhor seja adorado neste lugar, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. O Senhor é bom demais, irmãos. A misericórdia do Senhor é grande demais para conosco. Aí no capítulo 5, versículo 8, diz assim: lançai sobre ele, versículo 8, sejam sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Glória a Deus, né? Agora no Salmo 34, versículo 7, aí você já, em seguida já pode sentar-se. O Salmo 34, 7, irmãos, diz assim, olha: o Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Só molhar a garganta aqui, apesar do frio, mas... Nós lemos dois versículos, irmãos, que eles têm uma concordância, que é o 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, quem é a igreja? Vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Qual é a chave aqui, irmãos? Que nós estamos cercados pelos anjos do Senhor. Estamos cercados pelos anjos do Senhor, né? Mas nós não podemos ficar ao mesmo tempo desatento ou desapercebido, e nós temos que ficar vigilantes, alertas, porque a briga não parou.
A luta não parou. A guerra, irmãos, não cessou. Ela continua. Ah, mas eu tenho os anjos do Senhor, né, ao meu redor. Mas isso não quer dizer que eu vou vacilar. Não quer dizer que eu vou descuidar. Não, muito pelo contrário. Aí que eu vou ficar mais alerta. Sempre. Fala sempre. Alerta. Tá? Essa é a palavra dos escoteiros, né? Os escoteiros, o lema deles é esse. Sempre alerta. Eu nem lembro mais como é que era o símbolo. Tinha um símbolo lá. Já esqueci. Não sei se é assim. Não lembro. É assim? Acho que é assim. Sempre alerta. Eu conseguia fazer isso aqui quando eu fui escoteiro, irmão. Agora começa a travar tudo os dedos. Né? Dá queimbra também. Mas, irmãos, né? A palavra, ela nos dá uma direção. Ela diz que nós temos um adversário, chamado diabo, adversário. Ele está além dos anjos, além dos anjos. Mas, preste bem atenção, isso é grave, irmãos. Olha aqui, apesar de ele estar além dos anjos, os anjos estar ao nosso redor, por isso que nós não podemos bobear, principalmente nesses dias, irmãos, que antecede a volta de Cristo. Principalmente, nós não podemos, de forma alguma, irmãos, bobear, porque olha a gravidade. Fala que o nosso adversário, o diabo, olha o que ele é comparado. Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus. Leão da tribo de Judá. É forte demais isso. Jesus é o leão. Amém? Imagina aquele leão, né, imponente, né? Peito estufado assim, tá? Cabeça, né, erguida, tá? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Sabe, irmãos, aquele que até a juba dele assim, parece que ele foi no salão. Parece que aquele leão, que simboliza Jesus, parece que ele passou lá, irmão, na cabeleireira. Sabe, está até dourados os cabelos, né? Daquela juba assim, tá, irmãos, está brilhando. Você olha assim de longe, até reflete. Esse é Jesus. Amém? Né? Como é que chama o trem que faz aí para dar uma clarear assim? Hã? Platinado. Platinado. Imagina Jesus, né? Com aquele leão da tribo de Judá, aquela juba assim, irmãos, tá? Que você vê de longe, né? É platinado. Platinado. Imagina, olhando assim, irmãos, aquele olhar assim, penetrante. Hã? Mas nós já vamos chegar lá. Vai imaginando, irmãos, comigo. Esse é Jesus. Jesus, o leão da tribo de Judá. Né? A pessoa olha de longe, irmãos. Olha de longe e dá aquele temor. Dá aquele temor, porque é o leão da tribo de Judá. Aquela luz, irmãos, que envolve esse leão. Sabe aquela luz que, né, de longe assim reflete, envolve o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus. Não é aquele leãozinho, irmãos. Jesus não é aquele leão mocorongo. Já viu o leão mocorongo? Né? Cabeça baixa, a juba está caindo. Sabe, irmãos, não olha para cima. Não, esse não é Jesus. Jesus não é o leão da tribo de Judá, mocorongo, não. Jesus é o grande leão. É o grande leão.
Amém? Leão da tribo de Judá. Então dá para imaginar, né? A tribo de Judá. Hã? Dá para imaginar, irmãos, a tribo de Judá. Hein? Aquele povo. Sabe, irmãos? Cabeça erguida. Sendo defendido pelo leão que ia à frente. Né? Aquele leão imponente. Irmãos, mas o que nós não podemos fazer, podemos imaginar o que acabamos de imaginar, mas nós não podemos, irmãos, exatamente tirar os olhos de Jesus. Por quê? Porque além dos anjos que nos cercam, tem o leão também. O diabo, nosso adversário, igreja, ele é comparado a um leão. Mesmo sendo um leão mocorongo, que ele é, viu? Mesmo sendo um leão mocorongo que ele é, irmãos, mas não deixa de ser um leão. Que a Bíblia fala isso. Leão. Mesmo sendo um leão mocorongo, quando ele abre a boca, irmãos, o negócio cresce. Quando ele abre a boca, irmãos, tá? Que tipo de som que o leão faz? Né? Hã? Rugido. O rugido do leão. Quem já ouviu o rugido de um leão aí? Ao vivo e a cores. Sabe, irmãos? Então, mesmo sendo mocorongo, uma vez, já era umas 11 horas, eu estava descendo, irmãos. Estava voltando para casa. Tinha acabado de namorar. Descendo, né? Esse horário, já não tem mais ninguém na rua, né? Estou descendo aquela rua, a rua da casa do meu sogro. Saí e tal, né? Despedi. Né? Claro que ela falou assim, né? Amanhã você volta. Claro, né? Aí desci, irmãos. Despedi e tal. Ela falou, amanhã você volta. Claro, volta. Desci, irmãos. Estou indo lá, tudo escuro, ninguém na rua. Escutei. Irmãos, da mesma forma que arrepiou agora, arrepiou naquela noite. Arrepiou, irmãos, eu sozinho na rua, eu olhei para tudo quanto é lado. Cessou o som, eu fui indo, né? Meu Deus. Fui descendo. Chegando lá no meio do quarteirão de novo. Sabe aquele som assim, aquele eco? Arrepiou de novo. Cheguei na esquina novamente. Até eu lembrar, irmãos, que ali do lado da rodoviária tinha um circo. Imagina. E tinha uma jaula lá com um leão, na época podia. Tá? Irmãos, é algo que eu nunca mais esqueci. Imagina isso você numa selva. O som vai quilômetros. E eu ali ainda, quer dizer, era tarde, mas assim, tem o som dos carros, né? Tudo, o barulho dos carros. Mas o som do leão, irmãos, o rugido dele excedia. No entanto que chegou lá em cima. Eu arrepiei inteiro, irmãos. Até eu cheguei lá em cima e fui, nossa, tem um circo ali. Né? Eu passei do lado de cima assim, olhei lá para baixo. Disse, realmente, ele está preso. Está lá na jaula. Mas, irmãos, é uma experiência que eu tive assim, eu disse, meu Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala que Satanás, o adversário, o diabo, ele fica ao derredor, além dos anjos. Mas, irmãos, quando ele abre a boca, ele quer devorar, diz a Bíblia. O diabo não vai fazer nada, não. Ele não tem que fazer nada. Realmente. Tá? Fala assim, eu estou em Cristo. Então, irmão, se você está em Cristo, ele não tem que fazer. Ele vai continuar rugindo, como o leão. Eu creio, irmãos, que esse detalhinho aqui é muito grande dentro da palavra de Deus. A gente às vezes passa desapercebido, mas é muito grande. Por quê, irmãos? Da mesma forma que eu te dei um exemplo aqui, uma experiência que eu tive, irmãos, tremi na base, de ouvir de longe, não estava esperando, né? Aquele rugido, irmãos, foi lá em cima, onde eu estava, eu tremi, irmãos. É um alerta, o rugido, irmãos, do leão mocorongo, que é o diabo, para nós. Para nós, às vezes passa desapercebida essa parte aqui, mas eu estava observando, irmãos.
é um alerta para a igreja, porque quando, irmãos, nós ouvimos o som, o rugido do leão, nós ficamos, peraí, deixa eu tomar cuidado, ele está na jaula, mas mesmo assim, irmãos, eu já tive a minha fase, irmãos, quando, eu não lembro aí, vocês tinham uns 11 anos, por aí, eu ia lá, o circo, é circo grande, né? Ia lá no circo, irmãos, e o pessoal, eles, hoje pode, quer dizer, hoje não pode falar, na verdade, né? Mas, naquela época podia, quer dizer, não podia, mas podia, né? E o pessoal do circo ficava instigando a meninada, a molecada, a pegar os gatos e levar. Pegar os gatos, porque a gente ganhava o ingresso. Levava os gatos para eles dar lá para os leões. Eu lembro, irmãos, disso. Só para poder ganhar o ingresso. Né? Irmãos, mas vocês observaram bem que, apesar dos anjos estar na nossa volta, nós temos um inimigo, um adversário, que está além dos anjos, tentando uma brecha entre os anjos para entrar e nos devorar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vivemos o dia a dia. Amém? Vivemos o dia a dia, irmãos. E cada dia para nós colhemos algo e temos experiências. E o que me marcou, irmãos, esses dias, essa semana, de quarta para cá, passada, para essa, foi exatamente, irmãos, os irmãos em Cristo comentando que estão desacreditados. Os irmãos em Cristo comentando, irmãos, que não confiam, não acreditam mais em ninguém. Os irmãos em Cristo dizendo que não dá para confiar. Os irmãos em Cristo olhando os outros falar do amor de Cristo, falar da justiça em amor do Senhor, e dizerem, olha, essas pessoas estão falando como se estivesse falando uma linguagem que eles não conhecem. E ao mesmo tempo esses irmãos estão lá, irmãos, criticando e dizendo, estão querendo ser mais santos, criticando os irmãos, estão querendo ser mais santos. Os próprios irmãos em Cristo, irmãos, não estão crendo nos próprios irmãos em Cristo. E eu fui olhando aquilo lá, irmãos, e isso tornou-se público. Tornou-se público, irmãos, essa degradação espiritual. Isso é muito sério. Os irmãos criticando os outros, porque os outros colocaram lá um versículo bíblico, ou estão dando um aconselhamento bíblico, e os outros criticando, não, está querendo parecer o quê? Outros irmãos dizendo, olha, eu não, infelizmente estou triste. Aí vou ler embaixo, por que esse irmão está triste? Já um testemunho, né? Coloca lá, eu estou triste. Eu estou triste. Mas pastor, a pessoa está triste. Tudo bem, está triste? Está triste, irmão? Está triste, irmão? Fala para Jesus. Né? Eu vou ler embaixo, por que esse irmão, essa irmã está triste? Porque eu não acredito mais nas pessoas, não confio mais em ninguém. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu pensei assim, irmãos, eu não anotei aqui, o amor nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Na hora que eu pensei nesse versículo, cheguei na seguinte conclusão, irmãos. Não escrevi isso aí não, tá? Mas eu cheguei na seguinte conclusão, que o amor de muitos já esfriou. Não é que vai esfriar, porque o tempo já passou. O amor de muitos já esfriou, irmãos. Então, não fique surpreso. Não fique surpreso, igreja. Isso também é um alerta para nós. Não vamos ficar surpresos, porque o nosso irmão em Cristo, aquele que nós conhecemos,
que é de Jesus, que um dia falou de Jesus para nós, esfriou. Não vamos ficar surpresos, porque, inclusive hoje, irmãos, isso está público. As pessoas estão falando exatamente do que a Bíblia diz, falam do que está no coração, o coração está cheio, e a boca fala. E hoje as pessoas têm o quê? Digitam o que está no coração. Infelizmente. Infelizmente. Pastor, o senhor não fica triste também? Fico, claro que eu fico. Eu fico triste com essas coisas. Eu fico triste. Aí tem uma página lá que chama Trocando Guarda-Roupa. Aí eu gosto de olhar lá porque às vezes tem algumas coisas que é interessante, né? O pessoal põe à venda e tal. Deixa eu olhar lá para... Aí eu já estava olhando, resolvi entrar lá e olhar. O que o pessoal colocou à venda? Chegou lá um rapaz, colocou assim: estou vendendo as minhas roupas. Um jovem, estou vendendo todas as minhas roupas. E já colocou o motivo. Porque eu preciso sair de casa até sexta-feira, ir embora. Aí preciso vender todas as minhas roupas. R$500 eu vendo tudo. Ele colocou lá. Eu continuei lendo. Aí ele colocou o motivo. Porque tudo que eu faço, os meus pais me criticam. Tudo que eu tento fazer, né, eles são contra. E assim não dá mais. Eu preciso vender tudo e ir embora. Fiquei olhando aqui. Aí eu vi que tinha uns comentários embaixo. Eu fui ler os comentários. Aí tem aqueles que falaram assim: quantos... o que você quer? O que você tem aí para vender? Né? Outro lá, manda as fotos aí que eu quero ver. E lá no meio, irmãos, tinha poucos comentários, mas lá no meio, uns 8 comentários. Lá no meio tinha creio que ser uma irmã, uma conhecedora da palavra, colocou lá: olha, né, você tem um pai acima de tudo, que olha por você e cuida de você, você não está sozinho. Então, acho que ela tentou dar uma mensagem para ele. Aí lá embaixo da mensagem dela, coitada, ele falou assim: mas você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Aí coitado, acho que nem falou mais nada, que eu não vi. Só, meu Deus do céu. Também nem vou falar, porque, né, vou levar uma lambada. Irmãos, isso me preocupou muito. Esse é um alerta para a igreja de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, nós estamos nos vendo, estamos ouvindo a palavra que o Senhor quer falar conosco, estamos concordando, estamos dizendo: é verdade, pastor, mas não vamos esquecer, irmãos, que além dos anjos que nos cercam e nos guardam e nos livram, tem, irmãos, um adversário chamado diabo, que está ao derredor, derredor quer dizer além do redor, está derredor, irmãos, buscando, rugindo como leão, a quem ele possa tragar. E nós não escapamos, irmãos. Nós não estamos aqui, estamos guardados, o Senhor está nos livrando, mas isso é alerta, igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos, irmãos, olha, livres do ataque do nosso adversário. Não estamos. Então, todo cuidado todo cuidado pouco. Todo cuidado é pouco. No Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Dará ordem a teu respeito. Ao teu respeito.
para te guardarem em todos os teus caminhos. Você vai, irmãos. Fala, eu vou. Você vai. Os anjos do Senhor estão à tua volta. Amém? Mas você vai, irmãos, em nome de Jesus. Tá? Porque você sabe que o leão da tribo de Judá, ele vai à tua frente comandando esse exército. Comandando esse exército. Satanás não se dá por vencido até ser lançado, irmãos. Até ser lançado no fogo eterno. Ele não se dá por vencido. E ele quer levar, irmãos, um monte com ele. Em Efésios 4:27 diz, irmãos: e não deem lugar ao diabo. E não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. O que é lugar, irmãos? Exatamente seguir a vida, irmãos, que eu bem entendo, do jeito que eu quero, e ninguém me manda, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, e aí vai, irmãos. Isso está incluindo Deus. Quando a pessoa diz, né? Ela está chutando o balde, está dizendo assim, ó, nem Deus. Nem Deus. Sabe, irmãos, misericórdia. Mas, irmãos, nós temos que nos submeter ao Senhor. Dizer, Senhor, cuida da minha vida. Cuida da minha vida, Senhor. Porque em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz, irmãos: portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a quem? A Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, só tem uma forma do diabo fugir da nossa vida, irmãos: quando nós resistimos a ele, em nome de Jesus. Amém? Eu te resisto, diabo. Tá? Eu te resisto. Glória a Deus. Para que ele possa fugir de nós, irmãos. Bom, a consciência é: nós temos um adversário, o diabo, acusador, né? Está sempre, irmãos, tentando contra a nossa vida, apontando para nós, dizendo que nós não estamos corretos, certos, que nós estamos no caminho errado, apontando os nossos defeitos, nossos erros, nossos pecados, sempre tentando nos diminuir. Irmão, acorda e saiba que o diabo vai sempre tentar te diminuir, irmão. Enquanto Jesus te levanta, enquanto Jesus te ergue, enquanto o Senhor Deus te põe para cima, o diabo, irmãos, ele tenta te abater. Ele tenta dizer para você que você não vale nada. Não vale nada, não tem valor nenhum. Irmãos, que não adianta, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas é aí a hora de nós resistirmos ao diabo, para que ele possa fugir de nós. Amém, irmãos? Então tome essa palavra como um alerta para você, porque amanhã você pode ser, irmãos, o alvo do diabo. Amanhã você pode ser o alvo do diabo. Eu vou atacar aquele crente lá, ele está muito mole, está com muita moleza, né? Irmãos, não é o homem, não é o ser humano nosso adversário. E o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo e o que eu estou lendo é exatamente isso, irmãos. Que as pessoas estão entendendo que o adversário delas são as próprias pessoas. É o próprio ser humano. E elas estão errando no caminho, achando que elas têm uma luta, que a luta está travada contra o seu próximo. E não é, igreja. Fala, não é. Não é, irmãos.
Tá? O homem pode até ser usado, ou muito usado pelo diabo, para vir contra nós. Mas é essa consciência que nós temos que ter, irmãos, que o nosso único oponente que temos é o inimigo das nossas almas, Satanás. Não é os homens, não são as pessoas, não é o ser humano. Eles podem ser usados pelo diabo, ou seja, até muito usados, mas mesmo assim, irmãos, não é o ser humano não é contra ele que nós temos que lutar. Não são contra os homens que nós temos que lutar. Os homens podem até prestar um serviço ao inferno. Podem. E prestam, inclusive prestam. Um serviço ao inferno. Tá? Deixar ser usado pelo inferno. Mas mesmo assim, irmãos, o diabo já foi vencido. Vamos lá em Hebreus, para terminar com Bíblia. Né? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 2. Versículo 14 diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém? Olha aqui o versículo depois, irmãos. Pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Quem é descendente de Abraão, irmãos? Eu tenho a promessa. E você? Você tem a promessa? Fica firme. Eu tenho a promessa. Você tem a promessa, então fica firme. Fica firme. Sabe por quê, irmãos, que nós temos que ficar firme, pastor? Porque Deus vai levantar pessoas firmes para ficar do nosso lado. Deus vai levantar, essa, irmãos, é a certeza que eu tenho. Que Deus vai levantar pessoas firmes para caminhar conosco. Deus vai levantar pessoas firmes, irmãos, para concordar conosco. Que nós falamos da discordância aqui, né? Que está existindo, tá? Então, em Apocalipse, capítulo 1, diz assim, irmãos. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse é Jesus. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus falou isso. Jesus bradou isso. Sabe, o vencedor? Jesus bradou, irmãos. Glória a Deus. Amém? E lá em Efésios 6, diz assim, irmãos: versículo 11:
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, não temos, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Fala para o teu irmão: fez tudo, irmão? Fez tudo? Irmão, fez tudo? Fez tudo, irmão? Fez tudo? Agora fala para o teu irmão: então fica firme. É interessante que tem gente que faz tudo e fica mole. No final fica mole, sendo que a palavra diz que é para ficar firme. Fica firme, né? Fica firme. Amém, irmãos? 2 Coríntios 10. Versículo 4 diz assim, 2 Coríntios 10, 4: as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Amém? As nossas armas que nós lutamos, irmão, não é ir lá na internet ficar reclamando, dizendo para o pessoal o nosso fracasso, a nossa derrota, a nossa humilhação. Não, irmãos, as nossas dores. Não. Se nós não pudermos falar nada de bom, irmãos, que edifica ou acrescenta, não vamos falar nada. Amém? Vamos falar, irmãos, se tivermos que falar, vamos falar das vitórias. Mesmo que tenha aquele que já se tornou crítico, né? E não entende mais nada do Espírito, não tem problema. Diga aleluia. 1 Coríntios 10. Vamos ver aqui. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, irmãos. E fiel é Deus. Fala, fiel é Deus. Que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Glória a Deus. Irmãos, tem promessa para nós, é só nós vivermos nas promessas. Né? Não está fácil para ninguém, irmãos, ou para todos. Mas se nós ajudarmos a piorar, não vai ter jeito. Não está fácil para todos, para ninguém, mas o que nós temos que fazer? Temos que fazer, irmãos, melhorar. Amém, irmãos? Para terminar com chave, irmãos, de ouro essa mensagem, né? Que é um alerta, uma preocupação. Apocalipse, irmão, capítulo 12. É um alerta, igreja. Sabe? As pessoas hoje estão brincando com a vida espiritual, e nós temos que ficar sempre vigilantes. Olha aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui para a gente ganhar tempo. Vamos ver aqui, ó, versículo 5, capítulo 12. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Glória a Deus. Vamos até aí, né? Irmãos, o diabo, ele já foi vencido lá na cruz. Amém? Foi vencido lá na cruz. Tem aquela frase da canção, irmãos: subiu naquela cruz, sem nada reclamar. A primeira frase que me veio, irmãos, quando eu li aquelas reclamações por várias pessoas, inclusive eu conheço. Pior é isso que eu conheço. Pessoas em Cristo, reclamando, irmãos, da vida, reclamando dos outros. E a primeira frase que me veio foi justamente essa. A frase da canção: subiu naquela cruz, sem nada reclamar. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar. Aí eu fiz lá o propagandinha, coloquei essa frase, enviei, né, para todo mundo ver, ler, entender. E eu coloquei embaixo assim, irmãos, né? Então eu entendo que eu não posso reclamar de nada. Eu não posso reclamar de nada. Viu? Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, o que fizeram contra a minha vida. A dor tem sido muito grande. Eu também já fui traído nisso. Já fui abandonado também. Já fui rejeitado, já fui humilhado. Eu sei a dor que as pessoas passam. Mas, irmãos, em nome de Jesus, doeu, sangrou, feriu, machucou, chorei, gemi, levou tempo para cicatrizar, mas, igreja, o Senhor me sustentou até agora, e Ele diz para você: fica firme, não desista, não para, porque eu vou te sustentar até o fim. Amém? Eu vou te sustentar até o fim, para a honra e glória do Senhor. Quarta-feira eu tive que dar aquele testemunho aqui, quarta-feira passada, né? Livramento que Deus deu para a pastora, tá? Pensei que eu ia perder ela, viu, irmãos? Eu estou agradecendo a Deus, já falei, todo dia, toda hora que eu lembro eu agradeço. Senhor, muito obrigado pelo livramento que o Senhor deu
para a tua serva. Muito obrigado pela vida. Talvez, irmão, se eu pegasse ela naquela hora, que eu falei para os irmãos, eu estava com o telefone na mão para ligar para o socorro. Telefone na mão. Na hora que eu peguei o telefone, me veio aquela voz, irmãos. Você vai... Que eu pensei assim, eu vou ligar para o socorro. Aí veio um desafio para mim. Você vai ligar para o socorro? Ou você vai pedir socorro para o céu? O telefone aqui, coloquei a outra mão nela e comecei a orar. Eu disse, Senhor, eu estou com o telefone aqui para pedir socorro. Para o socorro. Mas eu quero te obedecer. Eu estou pedindo socorro do céu. Estou clamando pelo socorro do céu. E fui orando, irmãos. E ela sem fôlego, e ela, quase partindo, irmãos. Tá? Se eu levasse ela para o socorro humano, Deus ia abençoar, mas vai saber o que eles iam fazer. Vai saber o que eles iam fazer pelo estado que ela estava. E na hora veio aquela luz, irmãos, eu disse, Senhor, está aqui. E não larguei o telefone. Continuei orando, clamando. Tá? E para a honra e glória do Senhor, irmãos. Aí foi passando, depois de um tempo foi passando. Aquela dor no peito, muito forte. Formigando o braço, tudo. Foi passando. E ela foi acalmando. Sabe, irmãos? E só Deus. Viu? Só Deus, irmãos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, corre para os braços do Senhor. Corre para os braços do Senhor. Irmão, vai chegar alguém do teu lado e vai dizer que está desanimado, irmão. Vai chegar alguém e vai bater na tua porta dizendo, olha, eu estou desanimado, não estou acreditando, no caso de igreja, eu quero sair da igreja, eu vou sair da igreja, eu estou desanimado. Vai chegar alguém, irmão. E não é hora de nós ficarmos perguntando, mas por quê? Meu irmão, não é hora de ficar mais perguntando, mas por quê, irmão? O que aconteceu? Querendo saber o que aconteceu, irmão. Claro que a gente vai ficar sabendo o que aconteceu. Mas, irmãos, não é hora. É hora de nós parar, fazer a pessoa parar, irmãos. Dizer, peraí. Dá um chacoalhão na pessoa. Está na hora, irmãos, do crente fiel. Quem é crente fiel aqui? Está na hora do crente fiel, irmãos, dar um chacoalhão no irmão. Fala, olha, para aí. Para. Nem que tenha que chamar o João Kleber. Tá? Para. Irmãos, dá um chacoalhão no irmão e diz, peraí. É você que está aqui na minha frente ou é outra pessoa? Você está irreconhecível. Você é de Cristo, você é salvo, você é liberto, você é conhecedor da palavra. O que é isso? Querendo desistir, parar. Irmãos, fique alerta. Você vai me falar se é o Senhor. Vai falar, pastor, verdade. Teve lá, encostou em mim. Falou tanta coisa. Não, para aí. É hora, irmãos, de dar um chacoalhão no irmão e dizer, acorda. Amém, irmãos? Talvez você tenha, esses dias tudo, irmãos, você tenha sofrido afronta na tua vida, contra você. Você tem sido desafiado a tua fé, inclusive. Você sabe que a Bíblia tem uma promessa e os anjos estão na tua volta. Mas você sabe, irmãos, que o diabo está lá incansável, tentando te tragar, tentando roubar você, a tua fé, a tua crença, a tua casa, a tua família, os teus filhos, teu cônjuge, está tentando roubar-nos.
roubar o que você tem, tirar de você, arrancar de você. Mas chegou a hora, irmãos, de nós nos posicionarmos em nome de Jesus. Tomar uma posição e dizer: peraí, isso que eu não li aqui, né, irmãos? Mas, irmãos, lá em Timóteo fala, irmãos,